O senhor tem alguma prova de que eu, delegado Paulo Bilinski, tenho alguma relação com alguma organização criminosa? Se o senhor não tem, eu exijo que o senhor se retrate imediatamente. Eu sou homem probo, um homem de família que honra o nome dos meus antepassados. E eu exijo que o senhor esclareça essa calúnia. De falar, e quero frisar a palavra falar, não gritar, não há necessidade, a gente consegue se ouvir. Quando a nossa honra é atacada, a gente fala alto, é assim que homem se comporta. Não, no manual de masculinidade do deputado Paulo Bilinski, não no meu. Vamos lá. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. De educação popular. Quero lembrar das cozinhas solidárias, mais de 30, que o MTST organizou durante a pandemia. Também o trabalho de combate à fome realizado pelo MST em diversos momentos. Portanto, é esperado, não é nem surpreendente, que setores extremistas e radicalizados de direita busquem criminalizar movimentos sociais absolutamente legítimos. Está no jogo do que é esperado para a extrema-direita. Agora, o fato é, e eu quero voltar a esse debate agora nos 8 minutos que me restam como tempo de liderança do governo, houve até uma grande exaltação aqui na semana passada, senhor presidente, porque, veja, um projeto que procura, Fraga, definir as organizações criminosas e terroristas no Brasil. E o próprio proponente, ao final, me perguntando o que eu gostaria de acrescentar, porque ele mesmo não conseguiu pensar o escritório do crime no Rio de Janeiro como uma organização criminosa. Ele mesmo, por si só, não conseguiu pensar as milícias que controlam mais da metade do território no Rio de Janeiro como organização criminosa. Quase como uma aula, ele pegou uma caneta e disse: o deputado Henrique, pastor Henrique, poderia me falar? Como se não fosse notoriamente conhecido o trabalho criminoso, ilegal, mafioso, matador das milícias e do escritório do crime. Até agora não consta. E daí foi-me feita a proposta. Se isso constar, Vossa Excelência vai assinar? Obviamente que não, porque eu não vou compactuar com um projeto que criminaliza movimentos sociais legítimos como o MST e o MTST. Agora, diferente do deputado proponente, eu acho que milícias, escritório do crime, grupos de matadores no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro são organizações criminosas. Portanto, foi muito didático ver a repercussão na imprensa, ver a repercussão nas redes sociais. E esse, senhor presidente, foi o trabalho que eu fiz aqui o ano inteiro. Eu vou citar aqui nominalmente o pastor Henrique, porque a fala dele é bem complexa, sabe? E bem problemática. Eu começo apontando o primeiro problema, o desconhecimento absoluto do pastor acerca do conceito jurídico de norma penal em branco. Vou lhe esclarecer novamente, pastor. Uma norma penal em branco, ela acontece quando é necessário enumerar diversos elementos que serão reprimidos pela legislação, mas eles não são finitos. O senhor compreende esse conceito? Veja, como é que eu vou criar uma lei que traz uma lista das organizações terroristas e essa lei vai ficar presa no tempo e no espaço? Então o que a gente faz, pastor? Aprenda. A gente faz uma norma penal em branco que é complementada. Aquele rol que eu incluí, né, na nossa lei que criminaliza como organização terrorista algumas organizações criminosas, dentre elas o MST, aquela lei ela traz um rol inicial que pode ser complementado pelo Ministério da Justiça. Se o senhor tivesse lido a lei e conhecesse o conceito de norma penal em branco, o senhor saberia e não passaria vergonha de falar as coisas que o senhor falou no seu tempo de liderança. E, nesse ponto, eu também aqui coloco que a mera insinuação, então insinuar que eu teria alguma relação com alguma organização criminosa é absurda
e criminosa. Então eu digo, senhor pastor Henrique, estou lhe citando nominalmente para que o senhor responda essa acusação. O senhor tem alguma prova de que eu, delegado Paulo Bilinski, tenho alguma relação com alguma organização criminosa? Se o senhor não tem, eu exijo que o senhor se retrate imediatamente. Eu sou homem probo, um homem de família que honra o nome dos meus antepassados. E eu exijo que o senhor esclareça essa calúnia. Só para finalizar, senhor presidente, só seria possível manter um debate dentro da Comissão de Segurança Pública se o pastor Henrique tivesse o mínimo de conhecimento necessário para manter um debate. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Ao invés de debater tecnicamente, a gente tem que ouvir a ideologia, o defensor do MST versus os defensores da segurança pública. E aí é complicado, porque a gente ganha todas, é óbvio, mas a gente tem que ouvir o cara dizendo que defende MST, MTST e as outras organizações criminosas da lista. Então, muito obrigado, presidente. Gostaria que o pastor Henrique respondesse a meu questionamento. Obrigado. De falar, e quero frisar a palavra falar, não gritar, não há necessidade, a gente consegue se ouvir. Quando a nossa honra é atacada, a gente fala alto, é assim que homem se comporta. Não, mas... no manual de masculinidade do deputado Paulo Bilinski, não no meu. Vamos lá. Senhor presidente, gostaria de ter a minha fala garantida sem a interrupção do deputado. Eu ouvi o grito dele do início ao fim com tranquilidade, serenidade, sem sarcasmo ou interrupção. Então, eu gostaria de, quem sabe, pedir o mesmo nível de racionalidade. Não sei se é pedir muito, mas quem sabe. Bem, vamos lá. Eu não tenho que me retratar, eu não vou me retratar. Eu falei, sim, que é estranho. Eu repito isso com tranquilidade, não estou fazendo nenhuma afirmação que, sinceramente, se tivesse feito o que já me chamaram aqui de associação com facção, com PCC, com Comando Vermelho, eu nunca coloquei nesses termos, eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila. Ou seja, não falei que tinha associação, como já falaram de mim aqui diversas mil vezes, e eu não fiz essa gritaria, esse espetáculo performático, superficial, como o deputado fez. Assim, não falei, mas olha só, norma penal em branco, eu conheço, que o Ministério da Justiça pode ampliar os nomes das associações criminosas. Isso é pura obviedade. A minha pergunta continua. O deputado fez uma escolha. Ele não apresentou zero, ele apresentou uma lista que é o rol inicial. A pergunta continua com o mesmo nível de procedência. E o silêncio continua sendo, no mínimo, estranho. No mínimo, é estranho. Porque no rol inicial não há um rol. Não houve uma escolha. Não tem organizações aqui selecionadas. Não teve um critério para que isso fosse feito. Independente se o Ministério da Justiça pode acrescentar. Porque no rol inicial não tem escritório do crime, não tem milícias, não tem outros grupos de matadores. Ou seja, a falha argumentativa não é minha, porque norma penal em branco, ok, que o MJ pode acrescentar, ok. Tem uma lista inicial? Sim ou não? Sim. Ela tem um rol de organizações? Tem. Tem milícia nela? Não. Tem escritório do crime nela? Não. Por quê? Na última sessão, terminou de forma até, no mínimo, constrangedora. O deputado pegou uma caneta, isso está registrado, filmado, está aqui grafado. O deputado Henrique pode citar, por favor, nome de milícias? Eu incluo agora, obviamente com decibéis acima, porque dificuldade de falar sem gritar. Ou seja, me perguntando sobre milícia, que controla mais da metade do estado, da cidade do Rio de Janeiro hoje. Ou seja, vamos lá. A pergunta continua. Porque no rol inicial, que pode ser acrescentado pelo MJ, considerando a norma penal em branco, não foi considerado milícia, nem foram considerados grupos de matadores no Rio de Janeiro. Silêncio estranho.